Quando o quarteto Queen despontou nas paradas da Inglaterra, o crítico Nick Kent declarou: eles representam tudo o que eu mais odeio no rock and roll. E eu consigo entender o que o Nick Kent quis dizer. Porque o Kent, ele era fã daquele rock mais cru, visceral, direto, reto e agressivo, como o Led Zeppelin, que ele amava, e o punk rock. O Kent não só abraçou os Sex Pistols e perdoou até uma surra de corrente que ele levou do baixista Sid Vicious, como chegou a namorar a Chrissie Hynde, guitarrista e vocalista e líder dos Pretenders. E o Queen, com as suas influências que iam do glam rock, dos musicais e toda essa pomposidade que cercava o seu estilo de composição, devia ser um inferno para um cara acostumado por um rock and roll mais cru. Pois quando eu fui apresentado ao Queen, num extinto programa da TV Tupi, olha como eu sou velho, chamado Som Rock, eu tive uma impressão oposta ao do Nick Kent. Eles representam tudo o que eu gostaria de ver numa banda do rock. Eram grandes músicos, faziam uma canção forte, visceral, mas de refrão bom para se cantar, e acima de tudo tinha um frontman que eu amava incondicionalmente. A canção era Fat Bottom Girls, e depois eu assisti o clipe de Spread Your Wings. Ali o Queen ganhou o meu coração. Tempos depois, eu soube do lançamento do Live Killers numa coluna da Sônia Abreu, uma das DJs e jornalistas mais importantes do universo do rock brasileiro. Pois esse vídeo deveria ser uma efeméride sobre 50 anos de lançamento desse álbum aqui, A Night at the Opera, que saiu na Inglaterra no dia 24 de novembro de 1975 e nos Estados Unidos no dia 2 de dezembro de 1975. Mas, sinceramente, eu prefiro deixar essa análise para pessoas mais embasadas, como o meu amigo Regis Tadeu. Eu queria muito mais falar da influência do Queen nos grupos pop do que propriamente ficar relembrando todos os sucessos. E olha que você tem aqui Bohemian Rhapsody, você tem I'm in Love with My Car, cantada pelo Roger Taylor, que é uma das minhas faixas prediletas. You're My Best Friend, que é uma das melhores composições do John Deacon. 39, que é um grande projeto solo do Brian May, e mais outras canções. Basta dizer que aqui tem a gravação original de Love of My Life, que foi eternizada para o público brasileiro no Live Killers, que é um disco ao vivo, mas meio mandrake, como os vocais pré-gravados de Bohemian Rhapsody. Mas aí é outra história. Para mim, é impressionante como o Queen influenciou muitas das bandas que a gente escuta hoje. O Foo Fighters, por exemplo, pegou muito dessa energia rock and roll com canções perfeitamente acessíveis. E olha que eu nem gosto tanto do Foo Fighters, mas eles têm uma versão, por exemplo, de Tie Your Mother Down, que está no A Day at the Races, que é impecável. Outros grupos, principalmente os ingleses, eles assimilaram essa grandiloquência da música do Queen. Por exemplo, Muse, muito influenciado pelo Queen, muito influenciado por aquela coisa mais pomposa das canções do Queen, principalmente nos 3 primeiros discos. E, óbvio, o Coldplay, que pegou muito daquele espírito de rock para grandes plateias, rock para as arenas. Nesse ponto, vale muito perceber o quanto o Chris Martin evoluiu, o quanto o Chris Martin assistiu a apresentações do Queen, do menino tímido que eu via cantando Yellow, ou The Scientist, ou a minha predileta que é Clocks, virou um grande frontman, capaz de ir para o meio do palco, fazer aquela coisa, deixa a bola comigo que eu resolvo, e fazer grandes apresentações, quer você goste ou não. E o Freddie Mercury eternizou uma postura de vocalista, algo entre a androginia do David Bowie, a sensualidade de um Mick Jagger e, acima de tudo, essa coisa meio cabaré, essa coisa meio Liza Minnelli, que ele fazia tão bem. O Freddie Mercury, com todo respeito, espero que vocês entendam essa definição, ele estava muito mais para um cabaré do que para um show de rock. Ou melhor, ele trouxe esse espírito do cabaré para o show de rock. Ele era cafona, ele era kitsch, ele era exagerado, ele era afetadíssimo. E esse modelo acabou influenciando todos os cantores que vieram em seguida. Mika, por exemplo, que inclusive tem uma canção chamada Grace Kelly, no qual ele cita Freddie Mercury. Mais recentemente, Branson Boone, que fez uma
apresentação impecável no Lollapalooza, onde encarnou o espírito Freddie Mercury. Lady Gaga, cujo nome artístico foi tirado de Radio Gaga, a canção do Roger Taylor, mas obviamente influenciada por Freddie Mercury. E o meu predileto deles, que é Harry Styles, grande popstar de hoje, um show em Wembley, que é a casa do Queen, no Wembley Stadium, ele imitando aqueles que o Freddie Mercury fazia muito bem, que virou até meme de um castorzinho fazendo isso. E, acima de tudo, o meu predileto, que é o Robbie Williams. Robbie Williams é roqueiro? Não, Robbie Williams é um popstar, mas tem como poucos essa persona cafona, essa persona exagerada, essa persona autodepreciativa que o Freddie Mercury tinha. Aliás, numa entrevista que eu fiz com o Brian May anos atrás, a gente comentou sobre o Robbie Williams e ele falou que o Queen, leia-se Brian May e Roger Taylor, chegou a considerar o Robbie Williams para vocal do grupo. Acabou optando pelo Paul Rodgers, no que eu acho, e ele concorda, foi um erro. Paul Rodgers, óbvio, é um dos maiores cantores da história do rock, mas ele não tinha essa maleabilidade, essa coisa autodepreciativa e essa androginia que era muito bem representado no palco pelo Freddie Mercury. A escolha do Adam Lambert como vocalista do Queen foi contestada por muita gente, inclusive por mim, que eu acho que perto do Adam Lambert, o Freddie Mercury parece o Zeca Bordoada, aquele personagem machista, horroroso, interpretado pelo Guilherme Caran no extinto TV Pirata. Mas ele tem esse espírito que o Queen tanto precisa, ele tem essa coisa camp, essa coisa Kate, essa coisa cafona, essa coisa exagerada, essa coisa derramada que é necessário para a banda. E o resto, o lado rock and roll, deixa que o Brian May, o Roger Taylor se encarregam de fazer isso. Aliás, lembrando aqui, outro cara que assimilou muito esse lado cafona do Freddie Mercury, mas mais pendendo pro rock, é o Justin Hawkins, vocalista do The Darkness. Se você pegar o primeiro disco do The Darkness, Permission to Land, você vai ver um protótipo exato de como seria o Freddie Mercury nos tempos atuais. A Night at the Opera, pra gente não esquecer dessa efeméride, foi o disco que colocou o Queen definitivamente nas paradas de sucesso, principalmente por causa de Bohemian Rhapsody, que era uma música que ia de encontro a todos os mandamentos de um single. Tinha 6 minutos de duração, tinha solo, tinha Galileu, tinha trechos de ópera e uma letra que até hoje eu não consegui entender. Mas foi essa canção, junto com outros clipes que eu assistia já no Som Pop, da TV Cultura, que me fizeram amar definitivamente o Queen. Tanto que o primeiro disco que eu consegui comprar com o meu dinheiro foi um disco do Queen. Foi A Night at the Opera? Não. Foi News of the World, que até hoje está entre os meus prediletos do quarteto inglês. Eu era adolescente quando o Queen veio ao Brasil pela primeira vez, em 1981, e chorava vendo a transmissão do show pela Bandeirantes. Eu queria muito estar lá, eu queria muito sentir essa vibração ao vivo. Não consegui. Já na idade adulta, assisti às 2 apresentações do Queen no Rock in Rio e, para usar um termo do Ezequiel Neves, grande crítico de música, chorei feito uma vaca. 50 anos após o seu lançamento, A Night at the Opera continua um disco moderno, um disco fresco, um disco muito bem gravado e uma das obras-primas que você deve ter na sua coleção de discos. Aliás, mais uma vez, assista ao vídeo do meu amigo Regis Tadeu sobre o assunto, que você vai entender exatamente a importância desse disco, e recomendo ainda aquela série Classic Albums, no qual eles dissecam o A Night at the Opera por inteiro. E eu continuo um grande fã do Queen, mesmo com Adam Lambert. Se você gostou desse disco, curta, comente, compartilhe. Se você não gostou, vamos tentar achar o endereço do Nick Kent na Inglaterra e esfregar esse disco juntamente com audições contínuas do Queen na cachola desse crítico tão mal-humorado, mas tão importante para a história do rock. Ative o sininho para notificações e fica tranquilo que logo, logo a gente vai falar mais de música. Até lá!